Olá pessoal, desculpem a demora aí, se eu atrasei um pouco. Esse vídeo de semana demorou um pouquinho mais do que o habitual, porque tinha mais coisa do que eu imaginava, e quanto mais eu olhava, mais coisa aparecia, tá? Eu vou falar de duas coisas diferentes. Espero que dê tempo de falar das duas. Se não der tempo, eu continuo na semana que vem com a segunda, tá? Desculpa aí, gente. Eu tô comendo agora há pouco, tomei refrigerante e saiu um arroto agora sem querer, quando eu tava terminando de falar. Me desculpem. Vamos lá. Eu imagino que vocês tenham visto a palhaçada das múmias no Congresso mexicano. Foram levadas para lá por um abre aspas, jornalista, fecha aspas, mexicano. Eu coloco aspas aí porque ele não se ocupa da verdade. Ele é um cara que vem vivendo de farsa há uns 40 e tantos anos. E quando eu falo de vivendo de farsa, eu não falo apenas reportando as farsas como se fossem verdadeiras. Esse cara, ele tá envolvido num rolo atrás do outro. É uma coisa que chega a ser impressionante, sensacional, pela quantidade. Sem falar na gama de coisas diferentes onde ele se mete. Ele é um cara que não tem o menor apreço pela verdade. Ele sobe em qualquer barco furado, qualquer farsa tacanha que parece concordar com o que ele vomita, ele tá lá junto para ganhar atenção, porque ele precisa ter a atenção das pessoas, enfim. E o segundo assunto, que não sei se vai dar tempo da gente falar hoje, mas se não eu retomo na semana que vem, é a coisa do relatório da NASA sobre discos voadores. Não é o que a maioria das pessoas está falando, mas a gente vai falar disso. Eu tenho o PDF do relatório aqui e a gente vai falar disso se der tempo hoje, se não na semana que vem, tá? A coisa dos ETs peruanos no Congresso mexicano. Em primeiro lugar, além de saber que esse Jaime Maussan ou alguma coisa assim, não sei como é que pronunciona o sobrenome dele, não sei de que origem é esse Maussan aí. Enfim, ele levou isso aí no México, porque o México agora está passando por um momento sensível na política mexicana. Não vou dizer para vocês que eu sou um especialista na política mexicana, mas a questão tem a ver com a possibilidade de reeleição no país, tá? E o México tem alguns traumas na área política ligados a isso. Então o Congresso agora estava meio desesperado, precisando de alguma coisa para distrair, para chamar a atenção do povo e evitar qualquer problema com relação a isso, né? O bom e velho pão e circo para o povo. E aí, com isso, esse palhaço aceitaram que esse palhaço fosse lá fazer o show dele. E quando eu chamo ele de palhaço, eu peço desculpa aos palhaços de verdade, porque esse cara é apenas um farsante mentiroso, tá? E essa é a descrição mais generosa que se pode fazer a ele.
Porque se você quiser acreditar que o suposto artefato aí, a múmia supostamente, que não é múmia e não é alienígena, seja algo real, e a gente já vai ver que não é. Se você quer acreditar que esse é o caso, então estamos falando de um ladrão de sepultura, porque ele retirou uma propriedade do governo peruano, do Peru, e levou para o México. Ou ele está envolvido numa transação que fez justamente isso. Ou seja, ele é um ladrão de túmulo, ele é um ladrão de sepultura, se você quer acreditar que o que ele tem ali é verdadeiro. Mas não é. Ele é só um golpista barato. E eu tenho uma lista longa. Eu não peguei todas as farsas dele, porque eu não estou de brincadeira. São mais de 40 nos últimos 40 anos. Tá? Eu tenho coisa desde 81 dele. Vamos lá. Só que esse vídeo vai ter muita lição de casa para vocês, porque não tem como eu colocar tudo aqui, mesmo porque tem uma questão de direitos autorais. Tem coisas que eu não posso colocar sem me envolver em problema, tá? Eu vou deixar várias fontes na descrição tratando dessas coisas e eu vou falar de algumas delas para que vocês olhem com atenção e vejam por vocês mesmos, tá? O mais importante de tudo, o que vai ter aí na descrição, vai ser um vídeo do Pirula que ele lançou há coisa de uns 2 ou 3 dias atrás. Eu estou gravando isso na segunda-feira para colocar para vocês na segunda-feira, porque eu não tive tempo de gravar antes. E o vídeo do Pirula, eu acho que ele foi ao ar na sexta, ou pelo menos foi quando eu vi a notificação. Foi na sexta ou no sábado, coisa assim. Eu estava gravando o vídeo, aí eu tive que mudar tudo que eu estava fazendo, porque o Pirula já tinha falado de várias coisas, e o Pirula é um paleontólogo. Se tem alguém que é capaz de identificar uma ossada não humana, que tem formação nisso, é ele, não eu. E ele fez um vídeo bacana, onde ele conseguiu uns exames comparando o crânio desse suposto alienígena com o crânio de um certo animal, né? Porque esse cara vive falando que tem um DNA desconhecido aí, não sei o que, bababá, para tentar empurrar que é uma origem alienígena de alguma forma. E o Pirula mostra lá em detalhes um exame ali, camada por camada, recorte camada por camada do crânio de uma lhama. Ai, desculpa, essa tosse veio do nada. Eu não tive como fazer nada a respeito. Me desculpem, pode ser que aconteça de novo, né? Vocês sabem como é que é. Enfim, mas ele pegou o crânio de uma lhama. Minha garganta não tá boa hoje. E ele recortou um farsante amigo dele, sei lá. Eles recortaram o negócio, lapidaram o negócio, foram removendo todo o que eles não queriam deixar ali no crânio, até ficar relativamente do jeito que eles queriam, removendo todas as partes necessárias, limando, sei lá que ferramentas eles usaram, tá? Inclusive você pode ver ali
nos exames, e o Pirula compara o crânio de uma lhama com o crânio do ET, o que ele usa como a face do ET é a parte posterior occipital do crânio da lhama, tá? Eu já fiz a piadinha da tosse umas 2 vezes, está mais do que bom, né? Enfim, o Pirula também fala do resto do esqueleto, que ele, do jeito como ele foi montado ali, o osso que seria o fêmur não encaixa na bacia, o fêmur também não encaixa no osso ali da canela, os ossos que eles usaram para fazer o braço esquerdo e o direito são ossos de origem diferente, que não são, por exemplo, os ossos da mesma coisa, o mesmo tipo de osso usado, só que em um momento para um braço, em outro momento para outro braço. Não, eles pegaram ossos diferentes e você pode ver ali a diferença nos exames. Tudo com muita cola, muito adesivo, uma massa aí, sei lá, que eles usaram para manter tudo conectado aí. A caixa torácica também não funciona como deveria. Enfim, um problema atrás do outro. Esse ET não teria como ser um ser vivo. Aí ele fala que a múmia tem DNA desconhecido, o que não é bem a coisa. O que ele chama de DNA desconhecido é DNA de vários animais. Ele fala que é um DNA não humano desconhecido. De vários animais, incluindo lhama, e até de feijão. Aí vocês falam, como é que pode ter feijão no meio da coisa? Provavelmente o tapado que estava colando isso, farsante descuidado, que estava fazendo isso, seja ele ou um comparsa dele, estava comendo feijão na hora, foi manusear a múmia com a mão suja de feijão e contaminou o ETzinho ali da vida, né, de mentira, com feijão. E aí quando eles foram tirar a amostra para testar o suposto DNA ali, eles pegaram incluindo a contaminação do feijão ali. Tá? Sem saber que havia vestígios de feijão ali. Enfim. E os DNAs dos outros animais é porque eles foram pegando ossos de várias coisas para montar esse boneco ET aí, tá? Aí vocês podem falar, pô, mas não é possível um cara chegar nesse ponto. É possível e não é a primeira vez. Teve um outro caso que ele usou múmias de... Não lembro agora se eram fetos ou... Eu acho que eram fetos pelo tamanho ali. Ou crianças que morreram logo depois de nascer e tinham deformações. E... por causa das deformações ele dizia que eram alienígenas. Essas crianças morreram há muito tempo, foram mumificadas ali no deserto peruano, e ali ele efetivamente de alguma forma estava envolvido com roubo de sepultura, mesmo que você admita que ele não tem como estar correto, ainda assim ele é um ladrão de sepultura. Dessa vez, se você é um alucinado que acredita nele, você tem que admitir que ele é um ladrão de sepultura.
Agora, se você é uma pessoa racional, você pode desculpar ele dessa, mas da outra não. A, a fotinha que tá ali, que tem um outro boneco aí que ele fez aí, é uma outra farsa dele também de alguns anos atrás. A mesma coisa, ele pega um corpo com uma deformação ou alguma outra coisa similar e monta do jeito que ele quer ali. Tá, a imagem que tá o esqueleto abraçadinho no topo da tela ali, mas eu não me lembro agora. Eu peguei os detalhes, mas é tanta coisa que eu li dele que não lembro mais alguns dos casos com muito detalhe. Porque como eu falei para vocês, são mais de 40. Tá? Eu tomei várias notas, eu peguei as fontes, vocês vão ver tudo nas fontes, mas agora de cabeça eu não estou lembrando direito qual das 40 e poucas é esse caso do ET abraçadinho ali. E no que está ali embaixo, que é um ETzinho que parece até o Alien da série Alien, porque tem o rabo, tem um esqueleto alongado e não sei o que e tal, né, o crânio alongado. Aquilo ali é um macaco, sem pelo. Eles arrancaram o pelo do macaco, é, e usaram o esqueleto do macaco aí, empalhado de alguma forma, não sei. Mas é uma farsa já um pouco mais antiga dele. E ele participou com se não me engano, com uma mulher ali. Eu tenho nas anotações, depois eu tenho que olhar. Quando eu chegar no caso ali, eu falo pra vocês, é esse cara. Porque tem um nome engraçado e eu lembro pelo nome engraçado. Tá, mas vamos lá. Eu vou começar a falar das farsas. E depois que eu acabar com as farsas, aliás, à medida que eu for falando das farsas, eu vou colocar para vocês algumas das fotos aí e vou comentando algumas coisas, tá certo? Na descrição também vai ter o PDF do relatório da NASA e vai ter o PDF de PDF não, desculpa, vai ter o link de 3 vídeos de um youtuber chamado Thunderfoot, que ele tem experiência com câmeras, ele, se eu não me engano, é um químico com um doutorado relativo a trabalhar na área com material nuclear e coisa assim. E ele tem vários vídeos falando de farsas, né, expondo essas farsas. E ele fez 3 vídeos expondo aquela palhaçada que teve uns anos atrás das fotos tiradas por pilotos em caças em alta velocidade, tá? E ali explica tudo, tá? Então tem vários links na descrição para vocês olharem tanto dessas farsas do Jaime Maussan, tem o vídeo do Pirula, tem esses do Thunderfoot e tem o PDF da NASA, tá? Agora vamos falar das farsas do Jaime, que assim, de uma certa forma, eu vou complementando o que o Pirula já falou e eu não preciso repetir o que ele falou, porque eu não tenho informação na área, né? Ossada não é uma coisa da minha formação, então se a gente já tem um profissional falando disso, para que eu vou falar, né? Ele vai falar com muito mais propriedade, vai ter muito mais detalhes do que eu poderia falar, e tá aí na descrição para vocês. Vamos falar do que esse cara andou fazendo nos últimos 40 e poucos anos. Eu tenho coisa desde 81, eu não estou brincando. Vamos lá. E não são coisas que eu estou falando que é farsa.
É coisa que já foi exposta como falha há muito tempo, como falso, como mentira, como uma farsa há muito tempo, tá? Em primeiro lugar, quem já acompanha o canal há algum tempo sabe que eu fiz uma série falando da Heaven's Gate, que foi um culto ufólatra no qual todos eles puseram um fim à conta deles no server do jogo da vida. Me desculpem falar dessa forma, mas é que o YouTube não gosta da palavra que eu precisaria usar aqui. Então eu não posso ficar falando palavras com esse tipo de conotação aqui no canal. Prejudica o meu canal e prejudica o vídeo, tá? Então, se alguém não gostou, me desculpa, mas é limitação que a gente tem que lidar, tá? Bom, esse cara e um tal de Garrido, que eu não consegui o resto do nome do cara, estavam promovendo a mesma palhaçada que o pessoal do Heaven's Gate falava na década de 90 até eles acabarem com eles mesmos. De que havia uma nave que estaria acompanhando o cometa Hale-Bopp. Tá? E essa farsa terminou com várias pessoas deixando de continuar com o seu dia a dia, né, de uma forma permanente. O que é algo triste. E mostra que esse tipo de coisa tem consequências muito sérias, tá? Aí a gente vai para uma outra farsa. Isso aí do Hale-Bopp foi no meio da década de 90, tá? Quem tiver interesse na coisa do Heaven's Gate, procura na busca aqui do canal pelo termo Heaven's Gate, e vocês vão ver que tem uma playlist aí inteira desse assunto, tá? Porque levou várias semanas para eu ler o site inteiro da Heaven's Gate. Se não foi 100%, foi quase isso. Talvez tenha ficado uma coisinha aqui ou ali, mas como é um texto muito repetitivo, eu não dou certeza, porque era um texto muito repetitivo e às vezes ficava difícil de saber se eu já tinha lido alguma coisa ou não, tá? Enfim, levou várias e várias semanas, mas eu peguei o material do site ali e eu fui página a página. É um site antigo, e todos eles tiveram o mesmo triste fim, bebendo algumas coisas tóxicas, né? E eu imagino que o site da Heaven's Gate esteja sendo mantido por alguma associação de familiares, alguma coisa assim, como um alerta, porque ele não é atualizado para a tecnologia de hoje. Ele está literalmente como ele estava no passado, e esse culto aí andava por aí ainda, meio como um lembrete do perigo da coisa, tá? E isso tem custo. Então alguém tem que fisicamente arcar com esse custo. Por isso que eu acho que seja algum lembrete do tipo, algum memorial do tipo. Aí vamos para a próxima farsa dele. Essa aí foi a primeira que está aqui na lista. Um avistamento de disco voador, OVNI, UFO, como você queira chamar, durante o eclipse de 11 de julho de 1991. Surpresa, o disco voador era Vênus.
a terceira farsa. Não está necessariamente numa ordem cronológica essas coisas, tá? A terceira farsa, as fotografias de Carlos Dias Martínez e o tripé alienígena. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque essa eu tinha separado. Tá aqui, tá aqui. Deem uma olhada nessa foto. Repara que a foto ampliada e a foto original já tem diferença entre elas, tá? Você pode até dizer que não, mas eles recortaram e colocaram ali ampliado e não sei o que. Repara que tem uma diferença nas luzes do objeto e repara que esse objeto ele brilha tanto, ele é tão incandescente que ao redor dele, ali bem próximo a ele, tem alguma luz, mas essa luz não ilumina nada ao redor dele. E na foto ampliada ilumina ainda menos. O objeto deveria estar iluminando os arredores ali, mas a gente não vê nenhum vestígio dessa luz. Enfim. Cadê? Tá, Martínez. Vamos colocar isso aqui pra cima e fazer subir para não atrapalhar mais. Qual é o próximo? E vocês vão ver que é uma coisa muito comum esse problema de iluminação nas fotos mal feitas aí das farsas. Porque em geral elas são da década de 80, da década de 90, as tecnologias usadas para fazer as farsas eram bem primitivas e as pessoas não se preocupavam tanto com a questão da iluminação, do ângulo de incidência das luzes, enfim. Aí vem uma outra que é hilariante. UFO ou galáxia? Que ele falava que tinha uma foto de um disco voador, só que o disco voador é uma galáxia, a M104, também conhecida como o nome Galáxia do Sombreiro, porque ela parece aquele chapéu mexicano, o sombreiro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui. Vou colocar para vocês. Tá aí. Como vocês podem ver, parece um sombreiro mesmo. Só que aí um ignorante, maluco, farsante, que não tem mais o que fazer da vida, resolveu se apropriar da galáxia para dizer que era um disco voador. E realmente, para os minduins que não sabem nada e têm preguiça de procurar se informar, vai passar como um disco voador, porque tem o formato clássico de disco voador. Eu tive uma pequena pausa agora, rapidinho, para tomar um golinho de Coca-Cola, porque eu estou movido a cafeína, gente, para fazer tudo isso a tempo. Tá, pera aí, eu já ia... fiz um spoiler para vocês do que vem pela frente, me desculpem. E ele apoia diversos outros farsantes sem se preocupar com a credibilidade dele, porque ele sabe que a credibilidade dele é zero. Então qualquer farsa que apareça, ele sobe com toda a vontade na farsa e cavalga ela até o pôr do sol, porque ele quer atenção. Ele apoiou um outro farsante, o Billy Edward Myers, nas farsas fotográficas e em filme dele.
Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. Billy Edward Mayer, cadê você? Aqui. Mais uma vez vocês vão ver a qualidade da coisa. Olha, é patético. Deixa eu colocar para vocês aqui, eu vou até ampliar. O mouse estava criando caso, desculpa, gente. Ó, presta bem atenção na coisa. Vocês reparam que o disco voador deveria estar mais próximo de nós do que da árvore, correto? Correto. A fonte de luz nessa foto, ela não está iluminando esse lado que a gente vê da árvore, ela está iluminando o outro lado da árvore. O lado da árvore que a gente está vendo está na sombra. Tá? Mas o disco voador, apesar dele não estar emitindo nenhuma luz, ele continua iluminado. O ângulo de incidência da luz solar no disco não é o mesmo da luz solar na árvore. Curioso isso, não? É engraçado como essas coisas acontecem. Como o disco voador, ele distorce a luz que chega nele a ponto de causar isso, mas ele não distorce a luz a ponto de deixar de ser capturado pela câmera. Porque deveria, da forma grotesca como a luz se comporta aí, ou é uma farsa, ou ele curva a luz da forma como ele bem entende, e ele é meio exibicionista ali pro suposto fotógrafo, né? Não, é uma farsa isso. Mas o Jaiminho abraçou e chamou de sua. Vamos lá. A próxima são as fotografias e vídeo do farsante Arturo Robles Gil. Eu não sei como pronuncia o sobrenome desse cara. Arturo, tá aqui. Essa aí foi da década de 90, se eu não me engano. Era uma época que tava na moda ali Não é esse aqui. Desculpa. Por que isso? Desculpa, gente. Eu tô tentando selecionar a porcaria da foto do Arturo, mas ele tava jogando de volta pra foto do Maia. Teve uma época entre a década de 90 e comecinho de 2000 que estava muito na moda, quando eu falo começo de 2000, até uns 2005 por aí, talvez 2006, antes de 2010, entre década de 90 e 2010, teve alguns anos ali em que estava muito na moda fotos de discos voadores que mudavam de formato. Inclusive esse cara vai ser exposto por um grupo de ufólogos americanos numa outra farsa, na qual eles soltaram balões com uma pintura metálica, balão de festa, que tinha a película do balão ali, ela tinha uma superfície que tinha um brilho meio metálico, meio que refletia a luz ali. E eles soltaram esses balões amarrados ali entre eles. E aí com o vento, na medida que eles iam subindo na atmosfera, um balão acabava empurrando o outro e eles iam se mexendo e dava a impressão que era um objeto metálico que mudava de forma. Isso foi gravado num documentário desse grupo
de ufólogos para Discovery Channel e é reproduzindo fotos como essa. Não é essa foto aí, tá? Porque isso durou um bom tempo. Dessa coisa dos discos voadores que mudavam de formato. Foi depois da moda dos discos voadores triangulares. Enfim. Que era uma coisa bem década de 90, os discos voadores triangulares. Que mais pra frente eles eram vistos em alguns lugares ali nos Estados Unidos e mais pra frente se descobriu que era o Stealth Bomber. O nego tava tirando foto do Stealth Bomber à noite. Enfim. Então, claro, vocês podem ver aí o formato dos balões ali. Claro que é baixa resolução, porque eram câmeras da década de 90 aí, no caso. A resolução era grotesca comparada com hoje, mas vocês ainda podem ver que dá para você visualmente traçar o formato dos balõezinhos se você prestar atenção. Dá para você ver onde começa um balão e termina o outro, enfim. E isso era bem comum, por vários anos aparecia muito. Cadê aqui? Tá. Os estigmas falsos do Giorgio Bongiovanni. E como eu falei, ele adorava embarcar nas asneiras de outros farsantes para ele ter atenção também. Porque ele é um cara muito carente de atenção. Deixa eu ver que coisa. Tá. Isso a gente não viu ainda, é mais pra frente. Tá. Espera um pouquinho que eu tô tentando ordenar as coisas, pessoal, porque tem algumas fotos que eu já coloquei pra vocês e eu não quero que misturem, porque as fotos eu acabei colocando por nome da foto e não por número e se não tomar cuidado eu vou pular alguma coisa. Deixa eu ver qual é o que eu tenho que colocar pra vocês aqui que eu acabei esquecendo no meio da confusão. Tá, são os estigmas falsos. Teve um outro farsante. Em primeiro lugar, o que são estigmas? No cristianismo, tem a ideia de que santos que tinham muita fé, por causa dessa fé, eles manifestavam ferimentos no próprio corpo que imitavam os ferimentos de Jesus Cristo durante a crucificação. Tá? E aí a gente teve esse vagabundo aí que colocou latex na testa e nas mãos dele para criar esses estigmas, tá? Uma farsa, só que o tal do Jaime aí, ele pulou nessa e abraçou a farsa com todas as forças porque ele gosta de atenção. E no final é uma farsa. Mas ele não tem uma grande preocupação com a verdade. Aí tem outra que é preciosa. Eu até tenho a foto, mas eu não vou colocar para vocês porque a foto ela tem copyright, né, os direitos autorais registrados, porque o cara vendia cópias do suposto artefato alienígena para quem quisesse comprar. Então
ele é dono dos direitos aí desse negócio. É um tal de Jonathan Reed. Ele tinha inventado esse bracelete que seria um artefato alienígena chamado Link, que nunca funcionou porque ele deveria contatar os alienígenas e ninguém nunca conseguiu contatar coisa nenhuma. Só na cabeça maluca do farsante que isso era qualquer outra coisa, né? E na cabeça dos malucos que acreditam. Por que eu chamo o farsante de maluco? Porque pro cara achar que isso é crível pra pessoa, pro grande público, o cara tem que ser maluco, né? Mas isso é feito para vender pros caras que acreditam em tudo. Para quem perdeu o juízo mesmo. E no meio de uma grande população sempre vai ter um grupo desajuizado. Então, coloca Jonathan Reed e link que vocês vão ver aí na pesquisa. O Jonathan é Jonathan mesmo que escreve, termina com N e depois do T tem um H, né? E o Reed é igual o Reed Richards da Marvel, R-E-E-D, tá? E o Link escreve L-I-N-K, tá? Ele vendia esse, talvez até venda até hoje, sei lá, esse bracelete para os maluquinhos que não tenham a menor noção da realidade. Porque enquanto tem alguém disposto a acreditar na fantasia, ele ganha dinheiro com isso, né? Então, e o Jaime Maussan embarca em qualquer coisa, por mais bizarra que seja, para ganhar 5 minutos de atenção. A credibilidade dele, como ele sabe que é inexistente, com pessoas racionais e que tem um mínimo de juízo, sanidade, né? Ele sabe que ela é inexistente, então ele não tem nada a perder. Bom, ele também alegava que uma mensagem do 7 em 1974 tinha sido respondida num daqueles círculos de plantação em Shibbolton. Eu nem procurei ver isso porque são farsas mais do que conhecidas, e apontar para uma coisa que você sabe que é farsa e falar que a resposta para outra coisa não faz sentido nenhum, mas ele não tem credibilidade nenhuma mesmo, né? Não tem nada a perder. Sim, a próxima é o macaquinho que está ali na parte de baixo da tela, do lado da minha fotinha ali, que é o Alien de Metepec, da Sara Cuevas Tornel. E ele promovia essa palhaçada junto com essa louca desvairada, ou farsante, como vocês preferirem chamar. Se você acha que esse povo é sincero ao vomitar essas coisas, então eles são loucos desvairados. Agora, se eles não são sinceros, então eles são farsantes. Não tem alternativa. E por falar em alternativa, ele também vomitava umas besteiras, várias besteiras sobre sondas mandadas para Marte. Deixa eu dar uma olhada nesse caso específico aqui, rapidinho. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa que tinha. Porque são tanta coisa que às vezes alguma coisa passa desapercebida. Eu não lembro se eu peguei. É uma Alternative 3
Eu estou vendo aqui alguma coisa que seria uma suposta colônia secreta em Marte, mas eu não tenho muita informação a respeito, além das fotos de um cara que eu não sei quem é ele exatamente, e isso é de antes de eu ter nascido, é de 1977. Então a gente volta ainda mais no tempo, para uma época antes de eu ter nascido. Tá? Seria uma suposta colônia em Marte. Agora, se isso era para ser sério ou alguma coisa de ficção, eu não sei dizer, porque parece que as coisas se misturam em algum momento, tá? Enfim. Mas deem uma olhada por vocês, se vocês quiserem. Alternative 3. Mas tem muita goiabada de sondas e coisas assim em Marte. Também tem um suposto disco extraterrestre que era uma marca espiritual que eles acharam quando estavam perfurando uma rocha. O que eles querem dizer com isso, eu não sei. E eu não achei foto disso, porque os termos são vagos demais. Aí ele vai para uma outra, aí tem uma outra farsa dele, mais uma vez envolvendo o círculo na plantação de Shibbolton, ou alguma coisa similar aí, não sei como é que pronuncia isso, e relaciona isso a algum artefato encontrado no Uzbequistão. Eu não tenho a data disso, então não tenho muitos detalhes para dar para vocês quanto a isso. Aí nisso a gente salta para as Torres Gêmeas em 2000, isso mesmo, as Torres Gêmeas em Nova York, tá? E parece que tinha um objeto voador não identificado, apelidado de The Blimp, que Blimp é um nome para balões como o Zeppelin e coisa assim. Deveria ter um formato mais ou menos semelhante a um Zeppelin para ganhar esse nome. E isso ocorreu em 2000 nas Torres Gêmeas. Eu nem pesquisei porque eu falei, não vou colocar nada com as Torres Gêmeas, o World Trade Center no vídeo, porque é de muito mau gosto dado o que ocorreu ali no local, né? Então eu não vou. Mas isso é anterior à coisa toda do atentado que ocorreu lá, tá? Mas enfim. Aí tem um objeto voador não identificado em Lomas del Chamizal em 1900, não sei como pronunciar isso, em 1997, criado por CGI. Eu talvez tenha pego alguma foto, deixa eu dar uma olhada aqui. Sim, já sei qual é. Eu acho que é esse aqui. É esse mesmo. Mais uma vez a gente tem o problema
da iluminação e é um objeto de baixíssima definição ali, tá? Vocês podem ver que a superfície do disco que não está emitindo nenhuma luz, mas ela é mais clara do que a superfície que a gente vê do prédio, o que não bate com a iluminação da foto, tá? Nessas fotos mais antigas, onde as pessoas não tinham muita experiência com edição, esses erros grotescos aconteciam demais, porque o critério de cuidado que as pessoas tinham com esse tipo de coisa era muito pequeno. Eles falavam, ninguém vai perceber isso. Os maluquinhos vão engolir isso de colherada. E engolem até hoje, né? Aí também teve a alegada queda de um OVNI, que um OVNI teria batido em um avião da Aeroméxico, e é claro, foi uma farsa. Mas mais uma vez, o cara tirar proveito de uma tragédia para empurrar a goiabada dele é algo vil, mas não para por aí. Aí tem uma outra farsa que eram as luzes FLIR, que na verdade eram as chamas de poços de petróleo, tá? Porque eles precisam queimar os gases que saem dali para evitar que esses gases venham se assentar em algum lugar e provocar alguma explosão. Então eles precisam queimar os gases, tá? Medida de segurança, isso. Mas durante a noite é claro que isso cria uma iluminação, e aí o povo, como na luz do dia você não vê as chamas, e aí anoitecia e a luz das chamas ficava aparente no meio da escuridão, algumas pessoas falavam que eram discos voadores, e é isso aí, tá? Aí depois tem uma outra que seria uma mensagem em hebraico, nas laterais do vulcão Popocatépetl, uma coisa assim. Eu não achei esse caso específico aqui, dessa suposta mensagem em hebraico, mas isso aí é pareidolia. A pessoa olha para uma coisa e o cérebro dela dá um significado para aquele contorno que não tem significado nenhum em si, e a pessoa simplesmente passa a ver aquele significado. Por exemplo, quando você olha para uma nuvem e fala, olha, é um coelho. A nuvem não é literalmente um coelho. Você sabe que a nuvem não é um coelho, mas quando você olha para o formato da nuvem, a sua mente identifica como um formato de coelho. Isso é pareidolia. Se vocês colocarem pareidolia na busca do Google e apertar Enter, tem vários exemplos divertidos disso. De você olhar para um objeto e ver um rosto, e às vezes tem casos que as pessoas falavam que era imagem de santo, imagem de Jesus Cristo que aparecia em objetos. Tem um caso famoso lá de uma torrada que um cara terminou de fazer a torrada dele, e aí quando ele tirou a torrada da torradeira, ele viu a face de Jesus Cristo, aí ele guardou a torrada para a posteridade. Pois é. Tem doido para tudo.
Porque ou o cara é doido, ou ele fala, oportunidade de ganhar dinheiro com doido. Das duas, uma. Escolham a opção que vocês querem. Aí a gente vai pro próximo caso. Que aqui a gente já está na número 19 de uma lista de 40 e poucas. Uma, abre aspas, evidência, fecha aspas, de um cabo no... ou... Isso não faz muito sentido. A alegação dele não faz muito sentido. Que seria um cabo na sonda Opportunity que foi mandada para Marte, o rover, né, o carrinho de controle remoto que estava lá fazendo a exploração no solo marciano, chamada Opportunity, teria um cabo ali. Ou seja, ele voltando a essa coisa de que tinha uma colônia em Marte e eles estavam controlando o carrinho ali, a sonda, que é um carrinho, né? Andando ali por Marte com um cabo. É umas coisas muito doidas. Ele tem evidência disso? Não, não tem. Só a cabeça dele que ele acha que vê as coisas. Ou ele forja, né? Porque ele não tem respeito nenhum pela verdade, ele não se preocupa em nada com a verdade. Aí ele se envolveu numa coisa de que um asteroide chamado Toutatis iria atingir a Terra. Eu não sei de quando foi isso, eu não lembro desse asteroide. Talvez isso seja bem antigo. Não sei de quando é. Eu não me recordo de nenhum asteroide com esse nome. Posso ter me esquecido, mas realmente não lembro do caso. Como esse cara tá há mais de 40 anos aí, ele veio até... A gente viu agora que ele tem uma palhaçada de 77, que é mais velha do que eu. Vai saber de quando é isso. Aí ele vem falando na próxima mais asneiras das sondas robóticas em Marte, de que elas deixam uma trilha do que ele chama, abre aspas, lama, fecha aspas. É claro que vai ficar alguma perturbação no solo por causa da trilha da sonda. Move o sedimento. Pessoas andando criam uma perturbação no solo. Mas não, ele tem que inventar que a Sona está deixando algo para trás, porque eles têm algum objetivo vil. Enfim, esse povo é maluco. Porque essas coisas não fazem sentido. Aí tem umas fotos manipuladas do que seria o caso Alamo. Eu não sei que caso é esse. Tem algumas coisas que é muito difícil de você pesquisar, porque são termos muito amplos e você vai pegar muitos resultados que você não tem como saber se tem a ver com aquilo ou não. Aí tem um caso que ele chamou lá de Victoria Esfera, a esfera Victoria, que ela não é extraterrestre como ele alega, mas ela é um satélite russo. Aí tem lá, é o Russian Cosmos 2267, um satélite. Mas ele alegava que era um disco voador.
Aí ele tem lá uma farsa envolvendo a sonda Spirit, dizendo que ela capturou uma imagem de um OVNI nos céus marcianos. Aí, depois disso, ele tem um caso lá, o ET de Merida, que estava se escondendo atrás de um poste elétrico, e que um tal de mestre Jorge Guerreiro teria provado isso, e ele seria um psicoastrólogo, o que quer que seja isso. Eu não tenho a menor ideia do que quer dizer isso. E a minha mente, sério, não quer descobrir o que é isso. Deixa eu ver, só ver se eu acho mais alguma, fazer uma última tentativa aqui. ET Jorge Guerreiro Merida. Vamos ver se eu acho alguma coisa. É mais recente do que eu imaginava, mas eu não encontrei nenhuma foto do ET. Eu não sei o que raios é isso. Tá? Eu fiz mais uma tentativa agora e não encontrei nada. E como eu falei para vocês, algumas dessas coisas são genéricas demais para você encontrar. Você vai encontrar resultados falsos. Aí ele tem uma outra farsa falando que as trilhas deixadas por aeronaves tem alguma relação com os discos voadores. Eu não tenho muitos detalhes sobre isso. Depois tem uma outra que é o cavalo voador. Eu não achei foto dessa. Também conhecido como o balão de Urzi, onde ele disse que era real porque as patinhas moviam. Aí vem uma outra que é preciosa. Todo mundo que estava vivo e se lembra do ano 2000 vai saber do que eu estou falando agora. Ele previu um caos cibernético que mudaria o mundo no ano 2000. Vocês lembram do bug do milênio? Que todo mundo falava disso até bater as badaladas do ano 2000, e aí não aconteceu nada? Pois é. Ele também embarcou nessa. Porque ele é um farsante carente de atenção. Aí tem uma outra farsa que eu também não consegui achar muitos detalhes a respeito, além do que eu estou colocando para vocês agora, que teria um computador extraterrestre chamado Lisa, e que na verdade é alguma coisa bem mundana, bem terrestre. Mas eu não achei muitos detalhes dessa farsa em particular. Tá? Tem algumas coisas que nem falei para vocês, que quando você joga na busca para ver o que você acha, aparece muitas coisas diferentes, você não tem como saber exatamente se é aquilo que você está procurando ou não. Aí depois tem um caso que eu não sei como descrever para vocês, além da descrição que eu tenho aqui, que seria o caso do pinguim em cima da árvore. Surpresa, era um pinguim. Quem colocou o coitado do pinguim na árvore, não sei. Não sei se vocês já viram um pinguim vocês mesmos. Eu já vi
pinguim tanto no aquário aqui da cidade como em outros aquários, e já vi um pinguim perdido que chegou na praia, tá? Porque às vezes os coitadinhos eles entram na água, dependendo da época do ano, para ir de um lado para o outro, e eles são carregados pela corrente mais longe do que eles esperavam, e eles não têm como lutar contra o oceano, e aí eles terminam fora da rota, e muito raramente eles chegam aqui na minha cidade. Isso é mais comum mais para o sul do país, né? Mas às vezes eles saem tanto do curso que eles chegam na minha cidade, que é no litoral sul de São Paulo, tá? E alguém colocou o coitadinho do pinguim em cima de uma árvore e tirou uma foto. Eu falo coitadinho porque quem já viu um pinguim andando pra lá e pra cá sabe que ele não é um bicho que vai subir em árvore. Pinguim não voa, pinguim não escala árvore. Alguém foi sacana com a porcaria do pinguim. Eu nem sei se era um pinguim vivo ou um pinguim empalhado, mas é o que eu tenho aqui, que alguém colocou um pinguim em cima de uma árvore. E esse cara estava tentando passar o pinguim em cima da árvore como um ET. Aí tem uma figura de uma foto da Probe Spirit em Mars, que ele diz ser uma figura humanoide lá, e é um caso de pareidolia confirmado, tá? Aí ele fez uns plágios de vídeo de cangurus, ou abre aspas, chupacabras, fecha aspas, no YouTube. Bom, não dá pra esperar outra coisa de um cara como esse, né? Aí vamos pra outra coisa que eu achei a foto, que um tal de Maurício Ruiz ele produziu uma fraude com computação gráfica de um suposto disco voador em Alvin, Texas, e o Jaime Malvan tá sempre lá pra vomitar essas asneiras. Mais uma vez, reparem que o ângulo da luz na foto não bate, a luz que ilumina as árvores não está no mesmo ângulo da luz que ilumina o disco voador. Enfim. Vamos para a próxima. E essa aqui foi... agora a gente vai para 34. Mais uma vez, o Spirit Rover. O Malsan falou alguma coisa sobre caracóis marcianos, dizendo... a informação que eu encontrei aqui, que a NASA teria explicado isso como spring, como uma spring. Spring pode ser traduzido de várias formas, então eu não sei exatamente, porque eu não encontrei muitos detalhes a respeito dessa fraude dele. Porque tem compilações das farsas desse cara, tá? E algumas das coisas eu te dei de compilações, porque esse cara tem um longo histórico de farsas. Aí ele tem uma outra aí, que as luzes dos aviões da Força Aérea Chilena seriam discos voadores. Bom,
Eu acho que as luzes de qualquer avião durante a noite para ele é disco voador, né? Então, mas vocês vão ver que muita coisa do que ele fala é sempre país latino, porque como a língua nativa dele é o espanhol, é onde ele vai ter mais público. De vez em quando ele dá uns pulinhos nos Estados Unidos, porque ele quer se colocar. Ele tem aquela síndrome de. Ele parece ter aquela síndrome de vira-lata, que é muito comum em. Não só mexicanos, mas em alguns brasileiros também. De que os americanos, os norte-americanos, né, os estadunidenses, são melhores do que a gente tem que ficar lambendo as botas e por aí vai. Então, já viu. Aí tem uma farsa de uma face humanoide em Marte que ele chama da face humanoide de Sidônia. Eu não sei se é aquela famosa face marciana que todo mundo já viu, que eram de fotos de imagens muito antigas em Marte, que você via e parecia realmente ter uma imagem de uma face esculpida na superfície, mas aquilo é uma pareidolia, e a medida provocada pelas fotos, eu travei a língua completamente aqui. Pelas fotos de baixa definição, mal feitas, porque na época a qualidade não era boa, né? Comparando com hoje mal feitas, mas é o que a gente tinha disponível, que criaram essa ilusão. Mas anos depois, à medida que a qualidade das fotos foi melhorando, porque a tecnologia foi aumentando à medida que as décadas foram passando, a gente viu que a face não era face, era só uma montanha. E se você pegar a sequência das fotos, você vai ver que cada vez ela fica parecendo menos com uma face à medida que a tecnologia vai melhorando, até que você vê que não tem como ver aquilo como sendo uma face. Aí vem uma que eu adorei, que é a de número 37 na compilação aqui, que ele apoia o filme do Santilli da autópsia alienígena. Isso é lá de 1995. Todo mundo já deve ter, e até vocês devem ter visto, a mãe de vocês deve ter visto, todo mundo deve ter visto já essa autópsia alienígena, que na época as pessoas estão comentando, poxa vida, não sei o que, porque você via o vídeo uma vez na TV e aí as pessoas ficavam falando de memória daquilo e ninguém podia examinar a coisa com cuidado, porque o cara não entregava o filme para ser examinado da forma apropriada. Enfim, foi uma lambança, mas aí com o tempo todos os erros foram apontados ali. Aí depois tem uma outra aqui que é de uma, abre aspas, criatura estranha, fecha aspas, que seria um... essa é a foto do macaquinho, que está aqui embaixo para vocês. É um bebê macaco. O alienígena de Metepec, tá? É a fotinha que está ali embaixo. Mas eu tenho a impressão que eu já tinha falado disso para vocês. Não, eu já falei. Essa aqui, por um acaso, apareceu 2 vezes. Desculpa, gente. É que eu fui juntando as coisas e acabou
vindo duas vezes porque eu me confundi aqui. Desculpa, gente. Mas também pode ser que ele tenha tentado empurrar duas vezes a mesma farsa, porque já aconteceu dele tentar empurrar duas vezes a mesma farsa. Eu não sei qual dos casos aqui, se é ele que empurrou duas vezes a mesma farsa, ou porque essa de agora, desse ano, é um replay de uma que ele fez a coisa de uns 2, 3 anos atrás. Acho que 2021, se eu não me engano. Ele dá uma recapitulada, uma repaginada na asneira que ele tinha vomitado e apresenta de novo. Pode ser as duas coisas. Aí tem um suposto disco voador de Tepic que teria sido gravado em um celular por um tal de Carlos Medina e o grupo MUFON, que é um grupo de ufólogos americanos. Eu não dou muita credibilidade para ufólogos. Eles dizem, esse grupo MUFON diz tentar fazer a coisa de uma forma científica, mas eu já vi algumas coisas deles que são meio dúbias. Eles não estão no mesmo patamar de farsa que esse cara aí faz, mas eu acho que eles deixam o bom senso um pouco de lado, embarcam um pouquinho demais nas fantasias aí. O problema no caso desse MUFON, eu acho que eles querem demais acreditar para serem realmente céticos, entendeu? Quando você quer manter a postura do ceticismo, você tem que cobrar o ônus da prova. Só que eles querem acreditar, e aí isso às vezes distorce um pouquinho a postura deles. Aí tem o próximo caso, que seria o Ebanis, que seriam objetos, entidades biológicas não identificadas, abre aspas, balões, fecha aspas, que foram gravadas por um tal de Arturo Rodesguil. Eu acho que eu tenho a foto, deixa eu dar uma olhada. É esse aqui também. Porque teve várias farsas relacionadas aí. Provavelmente são fotos diferentes nos dois casos, mas eu só peguei um exemplo de foto, tá? É que essa farsa aí durou por muitos anos. Aí teve um outro caso que não é uma farsa desse Malsam, mas é engraçada, que ele começou a atacar esse grupo MUFON aí porque eles expuseram ele como um farsante num documentário deles para Discovery. Vocês lembram aquelas semanas que tinha na Discovery? Eu não sei se ainda tem isso, porque faz anos que eu não assisto Discovery. Que tinha semana do tubarão, semana dos ETs, semana disso, semana daquilo, semana do outro. E numa dessas semanas dos ETs aí, eles tinham feito uma parceria com esse grupo MUFON aí. E esse grupo MUFON, eles pegaram esse Jaime eles se dividiram em dois grupos, o MUFON. Um grupo foi falar com o Jaime e o outro grupo pegou uns balões aí com
uma superfície mais reflexiva, com uma aparência meio metálica, cheios de hélio, amarrados uns nos outros, e soltaram. Aí o pessoal que estava ali conversando com o Jaime aponta na direção dos balões, quando os balões já estão no ar, e fala, olha só, não sei o que. E aí ele abraça na hora que aquilo é um disco voador, olha que sensacional, a gente está pegando aqui o disco voador, estamos todos vendo e não sei o que. E o pessoal da MUFON por detrás das câmeras, rindo da cara dele, que nem como se não houvesse amanhã, porque eles tinham soltado os balões e eles queriam ver se ele como que ele ia agir naquela situação, se ele diria que algo que visivelmente eram balões ou se ele ia falar que eram ETs. E ele falou que eram ETs. Foi ridículo a coisa. Aí teve um outro caso que ele dizia que tinha um avião que estava sendo perseguido por um objeto voador não identificado, e o objeto voador não identificado era o brilho provocado pelo sol nas asas, na ponta da asa de um avião B-737. É claro que esse brilho ia seguir o avião. Ele era parte do avião, né? Aí tem um caso de um UFO amarelo que expeliu umas esferas e foi gravado por duas testemunhas que, coincidentemente, eram pessoas que trabalhavam para o Maussan e, no final das contas, eram CGI, né? Algo feito por computador. Eu não encontrei as imagens aí, nesse caso. Mas se vocês procurarem online, talvez vocês encontrem. Na busca que eu fiz, eu não encontrei nada que pudesse me dizer exatamente que era esse o caso. E eu já lembro de ter ouvido alguns relatos similares, então não tenho certeza se as imagens que eu vi online seriam as imagens desse caso, então não dá para dizer para vocês, isso é desse caso. E aí tem o caso de um UFO no vulcão Popocatépetl, ou alguma coisa assim, e é um caso de CGI também. Eu peguei essa imagem. Cadê? Vulcão. Tá aqui. Mais uma vez vocês podem ver que a imagem, a iluminação não combina. Se vocês verem a fonte de luz na foto, pela sombra ali dali do vulcão, da parte... Tem uma parte aqui que você vê uma parte do rochedo criando uma sombra no resto da superfície do vulcão. Então você sabe que a fonte de luz está à direita, não está a pino, né? Porque você vê a luz batendo ali e criando uma sombra para a esquerda na descendente ali, né? Então está no canto superior direito dessa foto. E aí no tal do disco voador ali, a luz não se comporta da mesma forma. A gente não deveria ver a parte posterior ali iluminada se esse disco está sendo iluminado pela luz do sol. E se ele fosse iluminado por luz própria, eu imagino
que o que a gente tem aqui da parte de baixo dele, deixa eu ver se eu amplio um pouco mais, não estaria mais escuro do que o resto. Se ele todo está emitindo luz, então a gente deveria ver essa luz iluminando tudo ali, mas a gente não vê. E a luz é tão forte que ilumina a superfície ali por cima por igual, mas não tem nenhum outro efeito. Enfim. Umas coisas que não fazem muito sentido para uma pessoa racional, mas para um goiaba ignorante, crédulo, faz todo sentido. Porque o que importa é manter a fantasia viva. Deixa eu dar uma olhada há quanto tempo a gente já está aqui. Eu estou 1h30 com vocês para passar todas essas faces. Então eu vou encerrar por aqui e na semana que vem a gente retoma com o negócio da NASA. Porque senão a gente vai ficar mais de 3 horas aqui. Porque o que tem da NASA é muita coisa, tá? Então eu vejo vocês na semana que vem com os negócios da NASA, tá? Eu vou encerrando com vocês aqui com o meu usual vida longa e próspera. Até mais!